Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Depois de este domingo os gregos terem conhecido os resultados das eleições, tenta-se formar novo governo nas Ilhas Helénicas. Agora há, obviamente, esse tomar o pulso dos mercados para perceber quando e como é que esse governo vai ser formado e que consequências vai ter nos mercados, nomeadamente nos próximos dias. Para já, segunda-feira foi um dia tenso nos mercados financeiros. Espanha e Itália viram os spreads das obrigações do Tesouro a 10 anos alargarem face às bundes alemãs. São temas para este Conselho Consultivo, convidados desta edição António Gaspar e também Joaquim Biancar de Cruz. Agradeço aos dois a vossa presença. Professor, começo por si para lhe perguntar como é que viu estes resultados, o que é que poderá surgir nos próximos dias e os mercados ficaram tensos inicialmente com estes resultados. Olá, Rui, bom dia. Bom, eu recordo-me que aqui logo a seguir às primeiras eleições da Grécia, eu tinha previsto isto, portanto, que de facto aquilo que tinha acontecido nas primeiras eleições da Grécia tinha sido um voto de protesto em toda aquela situação em que as pessoas se encontravam, os cidadãos se encontravam, portanto, fruto da austeridade fortíssima de que a Grécia estava a ser alvo naquele momento, mas que no momento seguinte os gregos iriam pensar bem e iriam votar de uma forma maioritária nos dois últimos partidos, ou, aliás, nos partidos que nos últimos anos têm tido a grande responsabilidade governativa na Grécia, ou seja, PASOK e Nova Democracia, entre eles iriam ter uma maioria que iria possibilitar, de facto, governar o país e não cair naquela situação que muitos previam, caso o Syriza tivesse ganho, que iria, enfim, deixar a Grécia e a Europa numa situação, eu diria, insustentável, pelo menos se o Syriza levasse avante aquelas, digamos, propostas que fez durante a campanha eleitoral. Portanto, para mim não foi novidade, eu esperava, de facto, este elenco, o que irá sair à partida, um elenco governamental entre o PASOK e a Nova Democracia. Os mercados não estão sossegados, como disse, de facto, relativamente à Grécia, mas sobretudo relativamente à Espanha, não é? Relativamente à Espanha. Relativamente à Grécia, parece que há algum tempo de ganho relativamente à Grécia que a Espanha não tem, portanto isso via-se ontem, nos últimos dias, mas sobretudo ontem, pós-eleições na Grécia, que de facto havia uma reação distinta para a Grécia do que haveria para a Espanha. Agora, o que me parece a mim é que os gregos têm, e isso já foi feito o aviso por parte da Comissão Europeia e por parte, sobretudo, da Sra. Merkel também e do Sr. Rompuy, de que os acordos que tinham sido firmados anteriormente eram para cumprir e que não iriam haver desvios nenhuns relativamente àquilo que tinha sido consagrado nos acordos anteriores. Bom, eu não sei exatamente se vai ser assim, se vão encontrar alguma medida diferente que vá atenuar de alguma forma a austeridade. Eu recordo aqui que ontem alguém dizia que de facto o nazismo começou por um excesso de austeridade, não é? Portanto, ou seja... O governador do Banco Central austríaco. Exatamente. Agora falhava-me de facto quem tinha dito isso. Esse senhor disse, e com toda a razão, e se nós formos à história verificar o que aconteceu, foi mais ou menos isso. Só que em momentos diferentes da história e com variantes em termos da intrinseicidade diferentes, não é? Mas o foco estava lá. Portanto, eu acredito que tem que haver uma solução para a Grécia. A Grécia pôs-se a jeito, é evidente que se pôs a jeito, não foi agora, foi desde os critérios de convergência nominal para o euro que, de uma forma se calhar deliberada, enganaram o Eurostat relativamente, sobretudo, à dívida pública, que era muito maior do que os 60% que na altura os critérios de convergência nominal consagravam, mas também a própria Europa acho que exagerou e, sobretudo, acho que a própria Europa não atuou, mas esta atuação não é de agora relativamente à Grécia, quer dizer, eu penso que desde que foi aquele grande alargamento dos 10, sem a União Europeia estar consolidada nos seus processos, e a União Europeia tinha um problema que ainda subsiste hoje, mas tinha um problema que tinha que ser resolvido, que era o problema da PAC, que representava mais de 50% do orçamento comunitário, que servia ao quê? Os interesses dos agricultores franceses e espanhóis. Portanto, tinha problemas que ainda não estavam consolidados e fez um alargamento brutal em países que eram, em tudo, heterogéneos. Quer dizer, não havia uma homogeneidade em termos dos países. Logo, era a gestão, digamos, da União Europeia, não falo no euro, falo na União Europeia, na globalidade, os problemas que compagina e configura um alargamento dessa dimensão não se compadecem naturalmente com um conjunto de medidas que têm que ser tomadas. Portanto,
A União Europeia, a meu ver, devia de ter tido já uma postura completamente diferente no passado, que iria ajudar. É evidente que em termos da crise financeira isso nada iria resolver, mas se calhar as atenções da União Europeia, como uma União Europeia com menos países, atirava obrigatoriamente para a resolução de certos problemas internos, de certas dicotomias estratégicas internas, que hoje, e vê-se no caso da Grécia, se calhar, se tivesse posto o foco justamente nessas dicotomias, hoje a Grécia, se calhar, estava numa situação completamente diferente. Porque, como eu disse, e volto a sublinhar, a Grécia pôs-se a jeito, é evidente, mas também a própria União Europeia, a meu ver, podia ter encontrado um conjunto de mecanismos que, de solidariedade, porque é uma das bases fundamentais da União Europeia, é a solidariedade entre interpaíses, portanto, de solidariedade, que ajudasse de facto os gregos e que não deitasse austeridade sobre austeridade e que, neste momento, os gregos sufocassem, estão sufocados naturalmente, e a votação no Siriza, sobretudo na primeira volta e no partido... Embora agora é significativa. Também, agora... A diferença foi praticamente... Foi curta, 2%. exatamente. Foi muito curta, exatamente. Mas isso é demonstrativo de que há muitos cidadãos que estão... Aliás, eu diria, se calhar todos os cidadãos gregos estão descontentes, tirando, enfim, alguns residualmente que não, que são, digamos, aqueles que beneficiam com o regime. Agora, estão descontentes, só que uns moderadamente conseguem discernir em termos estratégicos, em termos de visão de futuro, aquilo para onde deve, digamos, aquilo que deve ser e para onde devem ser canalizados os votos para que a Grécia tenha efetivamente futuro, apesar de estarem descontentes, e aos outros são os radicais descontentes que não lhe interessa, quer dizer, portanto, são os Mas, António Gaspar, esta política que está a ser seguida na Grécia, que futuro é que tem? Bom, vamos lá ver uma coisa. Nós não nos podemos esquecer que o Sr. Samaras, que agora toda a gente na União Europeia andava de mãos postas para que ele ganhasse, foi o senhor que enterrou a Grécia, começou a enterrar a Grécia. Quer dizer, há aqui um anacronismo grande por parte das próprias forças da União Europeia, não é? Estão a pedir à pessoa que teve responsabilidades máximas, depois o PASOK a seguir, é evidente, mas que teve responsabilidades máximas, sobretudo na história dos enganos ao Eurostat, que vem agora pôr as mãos para que o Partido da Nova Democracia ganhasse. Agora, eu acho que resta poucas alternativas aos europeus em termos da Grécia. Portanto, se não for a Nova Democracia e o PASOK que tenham eu diria, algum encontro que possibilitem dar credibilidade aos programas que já estão implementados ou alguns que venham a ser reformados daqueles que estão implementados, eu penso que a União Europeia não pode ter grandes esperanças na Grécia. Há quem diga também que isto é um balão de oxigênio. Portanto, o que aconteceu agora vai ser um balão de oxigênio e que a Grécia, a curto ou médio prazo, o caminho que ela tem é a saída do euro. Não sei. Normalmente os médicos designam como as melhoras da morte. Exatamente. De uma forma macabra, mas é assim. Joaquim, que leitura faz destes resultados? Eu acho que estas eleições e o caminho que a Grécia teve e tem vindo a ter, e as opções políticas que a Grécia tem, e os políticos gregos, a forma como se apresentam ao eleitorado, tornam as coisas muito mais difíceis. Eu dou graças a viver em Portugal, ou com certeza os irlandeses também na Irlanda e os espanhóis em Espanha. Porque quando se entrou numa espiral política em que se dá aso a um tudo ou nada, quer dizer, aquilo que nós vivemos hoje na Grécia podia ser quase para um golpe de Estado ou para uma revolução, não é? Quer dizer, eu não sei se o partido, o Siriza, não será um dia a alternativa a poder. Eu parece que ele passou claramente o Partido Socialista tradicional daquela terra, que é o PASOK, e, portanto, esse partido poderá, com certeza, como partido radical, como partido populista, demagogo, de certa forma, mas que essa semente, esse discurso, muito agradou aos gregos como voto de protesto, seja ele contra a Alemanha, seja ele contra a austeridade da Europa, seja ele contra um conjunto de acontecimentos de corrupção que aconteceram na Grécia nos últimos anos, contra o facto dos políticos gregos terem enganado, o povo grego sente-se enganado, como nós também nos sentimos enganados, também determinada pela responsabilidade dos políticos e dos anteriores governos, e portanto, tudo isso é um voto de revolta, tudo isso é um voto que se calhar mais emotivo do que racional. E foram assim que os grandes movimentos de esquerda radical como de extrema-direita radical subiram ao poder. E a história sabe o que é que depois dá e o que é que acontece, não é? A história, e não é preciso ir para uma história, é uma história recente.
E isto, o que é que influencia a Europa? Nós hoje, umas eleições gregas, não basta nós nos portarmos bem. Temos que o vizinho, que nem é o nosso vizinho do lado, é exatamente da outra ponta da Europa, também está a sul, mas exatamente da outra ponta, se não tiver um determinado caminho de estabilidade política, o que é que nos afeta a nós? Porque geoestrategicamente estamos no espaço mediterrâneo. Nós estamos no sul da Europa. E, portanto, estamos também dependentes de como é que os vizinhos, de um lado ou do outro, se vão comportar. E neste sentido, só nos resta... eu acho que a Europa nunca mais vai ser a mesma depois desta crise, e ainda bem. Ainda bem, porque vamos trilhar um caminho que há muito se falava e pouco havia coragem para o fazer. Fala-se da União Bancária, fala-se já de alguns pressupostos fiscais também mais comuns, e tem que se falar de alguns pressupostos políticos também mais comuns. E temos que dar esse salto para a frente. E a frase não é minha, é de um líder europeu que dizia que a solução para a Europa, da crise europeia, não é ter menos Europa, é ter mais Europa. Porque repare, nós já estamos a sofrer não tendo tanta Europa. E, portanto, se nós tivermos mais Europa, temos uma solução em termos de resposta, de rapidez política, de eficácia, muito maior do que temos hoje, porque hoje estamos completamente pendurados nas tais... Eu não diria autonomias, porque parece-me muito forte, mas muito dependentes de situações de que a Europa tem que controlar mais como um todo e não controla. Mas, Joaquim, no caso, por exemplo, da Grécia, o que é que uma maior integração europeia poderia resolver neste caso em concreto? Uma maior integração europeia nunca deixaria que se passasse o desaire orçamental que se passou nos últimos anos no sul da Europa. Não é só o caso grego, mas o caso português, o caso italiano e o caso espanhol. Nunca deixaria, porquê? Porque há padrões de intervenção. E essa, eu achei muito interessante que agora até no G20, no encontro G20, David Cameron, inglês, vem defender e dizer assim, temos que perceber o problema da Alemanha. Eu não sei se ele também está a pedir qualquer coisa à Alemanha, mas ele diz com as coisas, temos que entender o problema da Alemanha. E temos que entender o problema da Alemanha, que realmente quem quer continuar com uma moeda única, dizem eles, com ou não ironia inglesa, tem que passar por vários steps, diz ele, por vários níveis. E vários níveis é realmente aqueles que a Alemanha pretende, nomeadamente a União Bancária, em termos de uma maior harmonização em termos fiscais, em termos políticos, e, portanto, tem que existir. Um euro não é possível com um nível tão grande de diversidade. Quer dizer, quando tudo corre bem, ele é possível, porque foi possível. Quando as coisas começam a correr mal, está à vista que não é possível. O edifício começa a estalar. O edifício começa e não há, e parece que, e todas as soluções que se tentam impor, e depois eu não gosto muito dos países, e é típico em termos até de algum pensamento do sul da Europa, logo este pensamento, contra a Alemanha, não sei como... Eu não vou com esse radicalismo contra a Alemanha. Portanto, não sigo essa bandeira. E parece-me que muitas das exigências, e como até disse no último programa, de que o nosso pacote de intervenção está a ter, eu sinto-me, é evidente que há algumas que nos pesam bastante em termos da carga fiscal, em termos portanto, tudo isso, o desemprego, estamos a sofrer. Mas muitas das reformas que são necessárias ao país, eu volto a dizer aquilo que disse no último programa, estavam em programas do PSD e do PS, daqueles partidos mais do arco do governo, que nunca tiveram coragem de as fazer. E, portanto, infelizmente, é a segunda intervenção que temos externa para Portugal e portanto, parece que em Portugal, o que é que eu lhe quero dizer? Que os políticos e a forma de fazer política não é permissível a exigência. É permissível a uma história. É permissível um conto de fadas em que todos, e assim as maiorias se fizeram. Mas esse conto de fadas sai caro, porque a fatura final desse conto de fadas é muitíssimo cara e não deixa de não ser demagoga e não deixa de não pôr em causa a sustentabilidade das finanças públicas. E é isso que está em causa hoje na Europa. António Gaspar, há pouco o Joaquim falava dos nossos vizinhos e dos problemas dos nossos vizinhos. Quando olhamos de uma forma praticamente de helicóptero para a Europa, vemos a Irlanda a cair, a Grécia a cair, Portugal a cair.
alguns deles a tentarem recuperar agora, mas também um ataque fortíssimo agora a Espanha, a Itália. Ontem os juros dispararam, ou os spreads face às bundes alemãs dispararam fortemente nos mercados. Há um ataque a estes dois mercados. A questão é se estes dois mercados, se estes dois países vão conseguir sobreviver sem ajuda externa. A Espanha, creio que não. Creio que não, porque neste momento falamos, por enquanto, fala-se só, digamos, na ajuda à banca, não é? Mas, como dissemos aqui já e abordámos no programa anterior, há um problema grave na Espanha, que são as autonomias. Portanto, e além das autonomias, há todo um setor empresarial do Estado também espanhol que está numa situação também deficitária. Portanto, eu diria que, relativamente à Espanha, a especulação que existe neste momento relativamente às taxas de juros praticadas no mercado secundário espanhol, tudo indica e tudo leva a crer que, mais tarde ou mais cedo, a Espanha, não necessariamente igual a Portugal, nem necessariamente igual à Grécia ou à Irlanda, mas irá ter também um plano que vai extravasar a própria banca. Quer dizer, portanto, a ajuda, como dizia o Primeiro-Ministro Rajoy, que não é ajuda, que foi efetivamente um resgate. Relativamente à Itália, eu penso que aí, apesar de haver estas dificuldades e ontem também as taxas de juros terem subido para um nível, embora um pouco mais baixo que a Espanha, mas aproximando-se também já dos 7%, que será o tal patamar psicológico, exatamente, em que os países ouvem as campainhas de cá para todo lado. Eu penso que a Itália tem ainda claramente uma margem de manobra suficiente para conseguir, de uma forma, digamos, autónoma, de uma forma, digamos, unilateral, em termos de resposta, conseguir convencer os mercados e conseguir, sobretudo, resolver os seus problemas internos. Portanto, são situações que podem parecer, à partida, idênticos ou muito parecidos, mas eu acho que há ali ainda uma distância grande entre os dois países. A Espanha, de facto, eu estou muito cético relativamente à Espanha. Aquelas notícias que se vêem e que se ouvem e aquilo que se sente quando se falam com espanhóis, eu falo com alguma assiduidade com espanhóis, sente-se que, de facto, a Espanha irá ter muitas dificuldades e uma coisa já se viu, quer dizer, que o primeiro-ministro espanhol é mais, digamos, um pintacil, quer dizer, alguém que canta uma melodia que se gosta de ouvir, não é? Mas que, no fundo, não é exatamente aquilo que se passa. Portanto, eu recordo, quando ele chegou ao governo, digamos, aquela medida unilateral em que ele suspendeu por decisão própria e definiu qual ia ser o déficit da Espanha relativamente a 2012, que não tinha nada a ver com os compromissos que tinham sido assumidos com a União Europeia. Quer dizer, não podia ter sido uma bandeira de pior índole que aquela que ele mostrou. Portanto, mas ainda assim passou. Depois passou porque, entretanto, a situação da Espanha agravou-se e a União Europeia, a meu ver, não teve outro remédio, entre parênteses, de que não aceitar aquilo que ele, de facto, que para atingir esses valores, de acordo agora com a ajuda que foi pedida, e sobretudo com a parte dos juros que vão ser contabilizados na dívida pública, que vai aumentar a 8% a 10% essa mesma dívida pública, já é, de facto, uma tarefa hercúlea ele manter esse mesmo rácio de dívida pública face ao PIB. Portanto, aí penso que a União Europeia disse, no mal menos, portanto, de facto, se ele conseguir manter com este encargo adicional que vai ter agora, portanto, sobretudo o pagamento dos juros, e relativamente à amortização de capital, eu não sei como é que o Eurostat vai contabilizar essa amortização de capital, portanto, mas relativamente aos juros, que têm que ser contabilizados como dívida pública, já seria bom se o déficit se mantivesse nos valores que ele unilateralmente fixou quando assumiu, digamos, as responsabilidades governativas. Uma meta que é difícil de cumprir por estes dias. Pois, exatamente. Joaquim, quando olha para esta situação de Espanha e de Itália, há de facto aqui um peso grande deste aumento dos juros, até porque, se olharmos para aquilo que é o financiamento destas duas economias, comparando com um grande concorrente que é a Alemanha, estamos a falar de juros muito diferentes, mais de 6% ou 7% a mais no caso espanhol. Há de facto aqui uma transferência brutal de fundos destes dois países, por exemplo, para a Alemanha também. Não, sem dúvida. E repare no seguinte, se nós vimos a história recente portuguesa, nós tivemos um Ministro das Finanças que dizia que se passasse os níveis de 7%, e era para Portugal, nem sequer era para um destes países, das obrigações de tesouro a 10 anos, ele próprio se demitia.
E reparo que isto era impensável, tanto para Portugal, naquela altura, e que escandalizava os mercados, e quanto mais, o que nós estamos a viver hoje em Itália e em Espanha. Eu só uma nota antes, até relativamente ao que foi referido, que realmente houve ali e também já foi referido, uma atitude diferente de Mariano Rajoy na oposição. Ele fez uma oposição muito atenta, muito atenta e muito segura a Zapatero, obrigando o Zapatero, mesmo como socialista, a fazer determinadas reformas de austeridade que foram importantes para a Espanha e permitiu estar a um nível que se calhar não estaria. E depois, quando vai para o poder, Mariano Rajoy, que estava-se à espera que seguisse uma determinada linha, ele próprio abre ali uma linha populista, chamaria eu, que ficou todo o mercado um pouco surpreendido e de que ele já teve que a engolir, portanto já teve que voltar atrás. Relativamente a Mário Monti, veja as afirmações que Mário Monti teve ontem, antes de ir para o G20. Disse, e antes da própria ida, ele refere, atenção, a Itália está de novo em crise. A Itália está de novo em crise. Mário Monti tem sido altamente prudente com a situação italiana e penso que talvez o mais eficaz de todos eles. Também é o que tem o maior, é aquele que tem que ter a maior sensibilidade, porque o maior peso também está ali. Mas tem tido muita responsabilidade nesse sentido. Relativamente às relações, quer dizer, no fundo, para a Alemanha, para a Itália e Espanha. Eram dois grandes mercados de consumo da Alemanha, mas hoje a Alemanha não tem... E que a Alemanha financiava com esses excedentes do próprio consumo. Hoje a Alemanha substituiu esses dois mercados de consumo pela Ásia. E facilmente, e obtendo das grandes empresas construtoras de automóveis, de eletrodomésticos alemãs, estão todas a aumentar o seu volume de vendas a 10%, 12%, 6% ao ano, baseada exatamente na expansão asiática que substituiu esses mercados de consumo. Portanto, é evidente que a Alemanha sofre com esta crise, mas muitas das empresas alemãs já substituíram os mercados de consumo do sul da Europa. Agora, claro que estamos todos no mesmo espaço europeu e isto não é assim tão fácil e é evidente que há situações sistémicas muitíssimo fortes que afetam o euro e o euro tem todo o interesse para a Alemanha e para os países do Norte como para os países do Sul e por isso a situação a que estamos a viver não é boa para ninguém. Agora, há também aqui eu diria mesmo, achincalhar da situação europeia a nível internacional, nomeadamente os nossos amigos um bocadinho norte-americanos, que têm posto assim, parece que não se resolvem, aqueles do velho continente. E que Durão Barroso, no fundo, acusou o toque nas últimas observações que fez, dizendo nós sabemos bem dos problemas da Europa e nós vamos resolver os problemas europeus, todos os outros que tratem dos mesmos, e lembramos, e não foi ele, que foram outros líderes europeus, que a crise não começou na Europa. Mas é evidente que tanto para os líderes da OCDE como do FMI, mas hoje a crise está na Europa, não é? Pronto. Mas há realmente alguma tensão entre os blocos. A economia é cada vez mais de blocos e cada vez mais os blocos têm que se comportar como tal. E é isso que falta à Europa. A Europa como um todo. Que falta à Europa como um todo. É evidente que é mais difícil, porque a Europa parte de um conjunto de regiões e países que tradicionalmente têm democracias bastante antigas e têm uma história neste velho continente, de guerras, de conflitos, tudo mais. E, portanto, há que harmonizar num curto espaço de tempo aquilo que é uma consciência social e histórica de muitos anos. E isso não é fácil, não é um processo fácil. Não é só económico. Joaquim Ricardo Cruz, António Gaspar, é um prazer contar com o vosso comentário nestas manhãs de terça-feira. Fica por aqui o Conselho Consultivo. Aproveite este dia.